Santos irmãos, que a boa e poderosa mão esteja sobre todos nós neste momento. Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Tiago, capítulo 1. E nós faremos a leitura do texto que está na passagem do verso 1, do verso 5 até o verso 8. Tiago, capítulo 1, versos 5 a 8. Eu peço a você que, como de costume temos feito, mantenha a sua Bíblia aberta ao longo da exposição, porque nós precisaremos retomar o texto algumas vezes. Tiago, capítulo 1, versos 5 a 8. Diz assim a bendita palavra de Deus: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor coisa alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Amém. Vamos curvar a nossa cabeça, falar com Deus mais uma vez. Poderoso Deus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, e as limitações para compreendê-la são todas nossas. A Tua palavra é perfeita, os Teus ensinos são todos igualmente justos, mas nós, ó Deus, carecemos da iluminação do Teu Espírito, para que a nossa compreensão seja plena, do mais jovem ao mais idoso. Portanto, Senhor, que esta palavra venha ao encontro e ao encontro das necessidades de cada um dos irmãos que aqui está. De tal modo, Senhor, que sejamos agraciados pelo entendimento do alto, para que a nossa vida, Senhor, seja guiada por Ti mesmo, e nós caminhemos rumo à excelência de uma vida piedosa, em meio a tempos de tanta impiedade, de uma vida reta em meio a tempos de tanta perdição, de uma vida cheia de luz em tempo de tantas trevas. Abençoa-nos, ó Deus, e nós seremos grandemente abençoados. Fala conosco, Senhor, e nós ouviremos a Tua voz. Assim nós pedimos e fazemos isso no nome de Jesus, que é o Senhor desta igreja. Amém. A sabedoria, queridos irmãos, é algo de fato muito importante. Todos nós, na nossa vida, precisamos tomar decisões o tempo inteiro. Todos nós, indistintamente. Do mais jovem ao de mais idade aqui. Todo o tempo da nossa jornada é marcado por tomadas de decisão. E isso começa assim, quando na noite anterior você toma a decisão de que horas vai acordar no dia seguinte. Aí pega o seu despertador e marca o horário. Então você levanta e tem que tomar outra decisão. Qual roupa vestir? E ao longo do dia muitas decisões vêm. Qual transporte tomar? Qual o lugar em que eu devo estar? Qual conteúdo eu devo hoje estudar? Quais os negócios que eu devo hoje fazer? Com quem me reunir? Com quem eu devo falar? E quais as pessoas que eu devo evitar? É assim o nosso dia tomado de muitas decisões. Tomar decisão é algo muito sério. Por quê? Ora, porque nós fazemos o tempo inteiro. Mas há outra razão também pela qual tomar decisões é algo muito importante na nossa vida. O apóstolo Paulo dirigiu-se aos crentes da Galácia por meio de uma carta. E na carta aos Gálatas ele escreveu no capítulo 6, verso 7: De Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, isso também ceifará. Quer dizer que o apóstolo Paulo está nos ensinando que a nossa jornada de tomadas de decisão é semelhante a um agricultor que semeia por onde passa as sementes que bem lhe competem. Tomar decisão é, portanto, como colocar uma semente na terra. O agricultor tem que tomar decisões a respeito do que vai plantar. Qual semente escolher? Qual tipo de terra combina mais com qual tipo de semente? E depois de plantada, a semente também exige outras decisões do agricultor,
como por exemplo, qual tipo de adubo, qual tipo de regagem aquela semente exige, se ele deve considerar o tempo e a estação para que a própria chuva molhe, ou se ele deve fazer isso num plantio irrigado artificialmente. Decisões, decisões e mais decisões. A nossa vida é marcada por decisões, portanto, tomar uma decisão é uma opção de cada um de nós. Então você talvez pense assim, então o melhor é não tomar decisão, porque aí se eu não tomar decisão, eu não tenho que arcar com as consequências. Cuidado, porque não tomar uma decisão já é uma decisão. Dizer não vou fazer nada já é uma decisão tomada. Terceirizar a tomada de decisões na sua vida já é uma decisão e também trará consequências. Por que essas coisas são importantes? Porque isso é a descrição da nossa vida cotidiana. Uma jornada marcada por tomadas de decisão. E todas as decisões que tomamos trazem as suas consequências. Todas. Depois que a gente coloca a semente na terra, até esta parte competiu a nós escolher qual semente seria plantada. Mas do momento em que a semente foi colocada na terra, disse o apóstolo Paulo, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O que quer dizer? Colherá. Plantou, vai colher. A semeadura é uma opção. A colheita, uma obrigação. Então nós estamos aqui diante de uma grande tensão, não é verdade? Nós entendemos que tomar decisões é importante. E agora também compreendemos que é importante considerarmos a natureza das decisões que nós estamos tomando. Porque as consequências virão. Sabe, semente é assim. Tem umas que você planta e dão resultado em 4 meses. Você colhe os frutos. As sementes, no entanto, que você planta hoje e espera uma década para que os frutos venham. Outras, como por exemplo a tamareira, diz que demora 70 anos para produzir o seu primeiro fruto, imagine. Então veja que há muitos tipos de semente, como também há muitos tempos de colheita. Há coisas a respeito de decisões que tomamos num passado muito remoto, que vão começar a frutificar em breve. Há coisas que nós decidimos hoje de manhã, que já estão brotando agora de noite, e assim sucessivamente. Portanto, queridos, tomar decisão é algo muito importante, nós temos que considerar isso. Nas últimas 2 semanas, os que puderam estar aqui, ouviram as mensagens que falaram a respeito de bênção e maldição, lembra disso? E então Moisés, por meio do texto de Deuteronômio, nos ensina bravamente que é necessário tomar decisões de obediência. Ele disse, porque se você obedecer, o resultado será bênção. Mas se você desobedecer, a consequência será maldição. Então ele nos ensinou qual tipo de semente tem que ser colocada na terra. Com muita coragem, ele disse isso aos nossos irmãos na margem do Rio Jordão, antes que eles entrassem na terra prometida, e como dissemos nas anteriores semanas, esta mensagem reverberou na história e chegou até nós, que também estamos às vésperas da terra prometida, nos alertando sobre a necessidade de também vivermos uma vida de obediência, colocando a semente da obediência na terra para que o fruto seja a bênção. Mas em matéria de tomar decisões, há algo que nós ainda devemos considerar a título de introdução deste texto que nós acabamos de ler. Tiago, que escreveu este texto, irmão de nosso Senhor Jesus Cristo, filho de Maria, chamado o apóstolo tardio, porque passou a crer no Senhor como único e suficiente Salvador depois de sua ressurreição e de sua ascensão aos céus. Este que antes era incrédulo, mas agora é crente, guia a igreja de Jerusalém e escreveu para nós uma carta que tem um caráter muito prático. A Sociedade Bíblica do Brasil colocou um texto muito bem acertado, um título muito bem acertado para o texto. Você viu aí? Qual foi? Diz aí o título: Como obter sabedoria. De fato, é sobre isso que a passagem fala. Como obter sabedoria. Porque veja, nós já entendemos como é que se escolhe a semente. A gente já sabe que para ter bênção eu tenho que plantar a semente da obediência. Obediência a quê? Ora, aos mandamentos. Falamos longamente sobre isso. Mas agora nós precisamos compreender um outro aspecto no que se refere a esta decisão. Se uma coisa é escolher a semente,
A outra é saber o tempo e o modo como a semente deve ser tratada. Uma coisa é entender o que deve ser feito. A outra é entender o tempo e o modo de fazê-lo. Uma coisa é saber aquilo ou a decisão que eu tenho que tomar, ou que tenho que tomar decisão. A outra coisa é saber o tempo e o modo das decisões que eu preciso tomar. Não fui eu que inventei isso. Foi o autor a Eclesiastes. O texto de Eclesiastes diz o seguinte, escute isso com clareza. No capítulo 8, verso 5, diz assim o livro: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. Quem guarda o mandamento colhe o quê? Bênção. Mas ele continua: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Entendeu o que é sabedoria? Eclesiastes nos deu a descrição, ele descreveu para nós o que significa ser sábio. Ser sábio significa saber o tempo e o modo de fazer as coisas. Então, diante de tantas decisões que nós precisamos tomar, agora fica claro para nós que nós precisamos ter sabedoria para tomar estas decisões. Porque a sabedoria é requerida para tudo na vida, tudo mesmo. Tudo o que você for fazer, isto é, todas as decisões que você tomar, necessitarão de sabedoria. Então não basta, irmão, uma pessoa ser sábia num momento apenas da sua jornada. É preciso que ela seja sábia o tempo inteiro. E é nesse momento que muitos querem desembarcar desta mensagem. Porque talvez você pense assim: eu não sou essa pessoa. Eu sou uma pessoa que não é sábia o tempo todo. Eu até tenho alguns momentos de sabedoria, mas nem sempre. Então quer dizer que esta mensagem é dura demais ou difícil demais? Não. Justamente o contrário. Significa, irmãos amados, que nós viemos ao lugar certo. Porque este texto da Escritura traz a nós muita esperança. Porque ele nos ensina como obter sabedoria. E então, se sabedoria é a coisa mais importante que eu preciso ter na vida para tomar as melhores decisões, isto é, saber o tempo e o modo de tudo o que eu tenho que fazer, casar-me, estudar, trabalhar, brincar, festejar, adorar a Deus, tudo exige sabedoria. Então nós estamos diante do texto certo, porque Tiago aqui na sua carta nos ensina sobre como obter sabedoria. Então vamos agora entrar no texto e compreender passo a passo como é que eu faço para ser um homem, como eu faço para ser uma mulher, como eu faço para ser uma criança, como eu faço para ser um jovem sábio. E assim colhermos os melhores frutos que este mundo possa nos oferecer. Olhe comigo para o texto, verso 5, primeiro verso da passagem que nós acabamos de ler. Aqui Tiago diz o seguinte: no começo da sua instrução sobre como obter sabedoria, ele começa dizendo o quê? Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria. E a gente já sabe o que significa a partícula se, não é verdade? Se é uma conjunção que faz referência a uma condição. Ou seja, se você entender que precisa de sabedoria, então você veio ao texto certo. Parafraseando essa história, poderia também ser traduzida assim: se você entende que precisa ser sábio, então é exatamente aqui que nós encontraremos a fonte. E aqui já há um grande ensino. Porque há muita gente que pensa que já é sábia o suficiente, que já sabe tomar as decisões com aquilo que ajuntou ao longo da jornada de uma vida. Muitos jovens pensam: eu já sei o jeito de tomar decisões, porque eu já tenho ouvido e lido muita coisa por aí, estou preparado para fazê-lo. Mas tem gente que pensa que não precisa aprender. Tem gente que pensa que já sabe tudo o que precisa. E eu posso lhes dizer, sem medo de errar, que esta é a pior decisão que uma pessoa toma em sua vida. Qual? A de dizer que já sabe tudo o que precisa. No momento em que você decide deixar de ser aluno de Deus no mundo de Deus, você começou uma grande tragédia na sua jornada. Porque no momento que o homem acha que já sabe o suficiente, ele levanta-se da cadeira de aluno e coloca-se na posição de um professor.
ele agora deixa de experimentar as benesses que vêm do conhecimento e agora fecha a porta para todas as oportunidades que ele teria de fazer novo e diferente aquilo que está diante dele. Quando nós olhamos para esse texto, Tiago já começa dizendo que há uma condição para se obter sabedoria. É você reconhecer que precisa dela. Se você está neste grupo, Deus seja louvado. Porque para obter sabedoria é preciso, antes de tudo, compreender que nós precisamos dela. Se você acha que não precisa de sabedoria, eu alerto a você sobre o dano e o risco que você está correndo. Porque viver a vida do seu jeito pode ser perigosíssimo. Sabe por quê? Porque Deus conhece o ser humano melhor do que a palma da nossa própria mão é conhecida por cada um de nós. Porque Deus foi quem nos criou. O Senhor nos conhece de dentro para fora. Cada molécula, cada estrutura, cada filamento de DNA que está dentro de cada uma das nossas células, Deus os conhece como a palma da mão dele. O Senhor sabe como é o homem e quais são as ansiedades do coração do homem, mas nós nem sempre. Por mais experimentado que um homem seja, por mais cabelos brancos que ele carregue na cabeça, ainda assim este homem precisa compreender que seu lugar é na cadeira de aluno diante de Deus, que é o professor. Porque Deus sabe a respeito de nós muito mais do que nós podemos imaginar. Não é assim que a gente pensa em relação aos nossos filhos? Quando nossos filhos chegam em casa, pelo jeito como eles caminham da porta até o quarto para trocar de roupa, a gente sabe se as coisas estão bem ou mal, não é verdade? Por que isso acontece? Porque nós os temos observado desde os dias em que ele nasceu, desde o dia em que ele nasceu. A esposa e o marido, mesma coisa. Um olha para o outro e às vezes eles conversam sem nenhuma palavra, já viu isso? Apenas com os olhares, um sabe do outro se existe aprovação, reprovação, se existe louvor para o que está acontecendo ou se estão numa situação de perigo. Por que isso? Porque o nível de conhecimento e de intimidade que há entre ambos é tão grande que agora, até mesmo sem verbalizar, um é capaz de compreender o outro. Agora veja, e Deus, que nos criou a partir do nada e que nos tem observado desde o jardim do Éden, milhões ou talvez milhares de anos se passaram de lá até aqui, e o Senhor sabe exatamente qual é a nossa maneira de se comportar. Não seria Ele a fonte mais segura para consultar a respeito de nós mesmos? É evidente que sim. Quem pode conhecer o homem mais do que o próprio homem? A resposta é Deus. Então, se você compreendeu isso, você está no caminho da sabedoria. E depois o apóstolo continua com mais uma palavra. Qual é a palavra seguinte ao se? É o porém. Viu aí na sua Bíblia? Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, então nós não podemos pular essa palavra, porque ela é muito importante. O que tem a ver o porém? O se significa que é uma condição. Ou seja, para você ser sábio, é preciso que você reconheça a necessidade que você tem da sabedoria. Ou seja, reconhecendo que precisa. Mas agora, Tiago nos chama a atenção para um outro aspecto. Ele disse se, porém. E porém aqui é uma palavra muito importante. Porque porém é outra conjunção. As conjunções, irmão Mauri, funcionam como as dobradiças das portas. Ou seja, ela é um ponto que conecta uma estrutura à outra. Uma porta não se sustenta de pé se não houver uma parede em cuja dobradiça se fixe, não é assim? Assim são as conjunções nos textos bíblicos. Todas as vezes que aparecer um porém, no entanto, mas, contudo, você precisa ler o que está escrito antes, porque antes da porta vem a parede. Então, quando Tiago diz se porém, então ele está dizendo, olhe para o texto anterior, ao qual este está conectado. Então vamos obedecer Tiago e fazer o que ele diz, versos 2 a 4. Olha só a parede em cujo texto está conectado por uma dobradiça. Meus irmãos, leamos juntos? Tende por motivo, bem forte, vamos todos? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança
deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então agora eu pergunto para você, qual foi o assunto dos versos 2 a 4? Ele disse que a gente tem que estar alegre por causa de uma coisa. Qual é a coisa? Qual é a coisa? Provações. Agora vamos olhar para nós. Quando a gente é provado, quando Deus chacoalha a terra debaixo dos nossos pés, quando Deus nos coloca no meio do furacão, quando Deus faz as coisas ficarem agitadas ao nosso redor, Ele está nos provando. Para que Ele nos conheça? Não, porque Ele já sabe quem a gente é. Para que quem nos conheça? Nós mesmos. Para provar o que está no nosso coração. Para a gente descobrir, invariavelmente, de que a gente é bem pior do que a gente imaginava. Geralmente. Então Ele disse que quando Deus, irmã Val, prova a cada um de nós temos que encarar a provação com otimismo. A palavra que Ele usou foi alegria. Porque alguém, quando está sendo provado, quer dizer, passando por uma dificuldade, uma luta, uma prova, igualzinho um aluno lá na escola. A gente gosta da hora da brincadeira, a gente gosta das Olimpíadas, a gente gosta das gincanas, mas a gente não gosta do dia de prova, não é verdade, criança? Quando chega o dia de prova, a gente fica meio assim, que roendo as unhas, um pouco assustado, porque a gente sabe que prova é sinônimo de avaliação, e se eu for aprovado, está tudo bem, mas se eu for reprovado, a coisa vai esquentar. Lá em casa eu vou ter que explicar umas coisas, não é assim? Lá em casa talvez o videogame vai sair da tomada, não é assim? Não é assim na nossa vida? O jovem vai fazer um concurso, a pessoa aí vai animado, mas se reprovar, ele sabe que aí o dinheiro que gastou no cursinho foi por água abaixo, ele sabe que as noites acordadas, aquela luta toda foi perdida, então ele vai apreensivo, porque prova é assim mesmo, é coisa difícil. Mas combina prova com alegria? Tiago disse que combina. Olha para a última texta do verso 4, última linha do verso 4. Ele disse que a finalidade das provações é para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, em resumo, nós poderíamos dizer que a finalidade de uma provação é levantar você e eu da cadeira de rodas espiritual. Faz sentido para vocês? Porque depois de provado e aprovado, você é levantado por Deus da sua condição de deficiente para a condição de alguém pleno de todas as suas capacidades. Faz sentido. Porque quando a gente é provado e aprovado, significa que eu estou apto para aquilo em que eu fui testado. Então Tiago disse que provação combina com alegria. Agora vamos voltar a nós mesmos. É assim na nossa vida? Quando você encara a provação, você faz isso com um sorrisão no rosto? Quando vem os dias de provação, a gente fala, Senhor, obrigado pela provação pela qual eu estou passando? É difícil, né? É por isso que quando eu olho para a minha própria vida, eu percebo que eu estou na lista dos que têm que pedir a Deus, Senhor, me dê sabedoria. Porque se você não encara a provação com alegria, esse é um teste para nos mostrar que nós não somos ainda tão sábios quanto nós deveríamos ser. O teste é esse. Se a provação traz para você apenas tristeza, então é porque você não é sábio o suficiente para lidar com a provação. É uma prova de que você precisa de sabedoria. Então, o que eu faço? Tiago explicou, verso 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, veio ao lugar certo, porque ele está ensinando como é que a gente vai obter. Então há alguns pré-requisitos aqui, nesta matéria, para nós entrarmos neste campo da sabedoria, duas coisas são necessárias. Primeiro, reconhecer que você necessita. E em segundo lugar, perceber que a gente necessita mesmo, porque na prática da vida nós observamos que estamos reprovados em muitos dos testes que o Senhor tem realizado em nós. Então nessa hora a gente tem que se desarmar. É como se, em outras palavras, Tiago estivesse ensinando assim: deixa a sua cartilha lá na porta e entra para a sala de aula com uma folha em branco.
porque agora o Senhor vai te ensinar o jeito certo de lidar com as decisões que você precisa tomar. Isso exige coragem. Isso exige confiança. Isso exige perseverança. Nós temos que ter a coragem de dizer: eu vou deixar a minha cartilha de fora. Eu vou abraçar o que o Senhor tem para me dizer em sua palavra, porque ela será autoridade sobre todos nós. E finalmente eu preciso de perseverança para sair com a minha folhinha de anotações da sala de Deus, onde fui aluno, para colocar estas coisas em prática todos os dias da minha vida. Como obter a sabedoria? Em primeiro lugar, reconhecendo que você precisa dela. Em segundo lugar, pedindo para a pessoa certa. Olhe como Tiago continua o texto. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a quem? Deus. Pronto. Então agora ele disse qual é a fonte da sabedoria. É interessante isso, porque no capítulo 28 do livro de Jó, se você puder fazer esta leitura na sua casa, você vai descobrir que Jó passou um capítulo inteiro do seu livro falando a respeito de onde será que está a sabedoria. Um homem que estava sendo o quê? Provado. Porque Jó fez doutorado em provação. Concorda comigo? No meio das suas provações, Jó então elucubra a respeito do que é a sabedoria. Em meio às suas provações, Jó percebe, no meio da dor e das dificuldades, que ele está tendo a oportunidade de pensar a respeito de coisas a respeito das quais ele não havia parado para pensar. E é assim mesmo. Nunca alguém para refletir tão profundamente a respeito da vida quanto ao lado de um caixão. Nunca a gente para pensar a respeito do valor da saúde que nós temos, até que dentro de um envelope branco venha um diagnóstico de malignidade. Nunca a gente para pensar a respeito da satisfação e do contentamento que eu tenho que ter em relação a tudo que o Senhor já me deu, quanto no dia em que estas coisas se vão, o emprego acaba e os recursos vão se esvaindo. Em meio às dificuldades, Jó faz uma reflexão séria a respeito da vida. E ele se pergunta: onde estará a sabedoria? Ele disse que se os homens cavarem fundo, eu vou aqui resumir o texto para você, do capítulo 28 de Jó. Ele disse que se os homens cavarem fundo, eles encontram ouro, mas não a sabedoria. Ele disse que se os homens escalarem as montanhas, eles encontram ali o mérito de terem conquistado a montanha, mas não a sabedoria. E ele fala então de vários lugares em que o homem busca a sabedoria, no entanto não a encontra. E é impressionante quando ele chega numa hora em que ele fala dos livros. Ele diz: se os homens vão aos livros e também não encontram a sabedoria. E nessa hora a gente fica assustado, porque a pergunta é: onde é que Jó vai chegar com essa história? Eu quero te explicar. Ele continua e vai dizendo que há um único lugar de onde a sabedoria vem. E ele diz que ela está nas mãos de Deus, e ele a dá a quem ele quiser. Faz sentido. Porque em Deuteronômio 29 está registrado que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Deus nos deu sabedoria, e ela está ao alcance de uma mão. Então, o que aqui nós encontramos é Tiago ensinando que a fonte da sabedoria não pode ser confundida, porque ela é o Senhor. E eu preciso agora pensar com você um pouco, e nós vamos ter que lembrar das aulas de história lá no colégio, quando você estudou, e as de filosofia, e nos lembrarmos de pelo menos 3 grandes figuras: Sócrates, Platão e Aristóteles. Já ouviu falar desses nomes, não é verdade? Estes homens são conhecidos até hoje como os maiores pensadores que o mundo já viu. Homens que tiveram muita inteligência e acumularam muito conhecimento. Pensaram a respeito da vida coisas que até hoje muitos de nós não parou para pensar. E eles, há décadas, séculos, milênios atrás, já havia pensado a respeito delas e escrito a respeito delas. Mas é impressionante porque Tiago, juntamente com Paulo e os demais apóstolos, viveram na época do apogeu da filosofia.
Eles vivem no Império Romano, que é o império que sucedeu o Império Greco-Macedônico, de onde vieram os grandes filósofos, ou seja, eles estão no momento em que o conhecimento obtido pelos filósofos foi refinado, foi testado, foi colocado em prática, registrado, e agora eles têm um extrato deste conhecimento filosófico, já nos dias de Tiago. Mas eu não vejo em nenhuma página aqui Tiago dizer que nós devemos recorrer a algum destes filósofos para buscar sabedoria. Pelo contrário, ele diz que a sabedoria tem que ser buscada em Deus. Estaria Tiago, então, desprezando os filósofos? Eu acho que não. Para ser ainda mais ousado, eu posso dizer a você, eu tenho certeza que não era esse o pensamento de Tiago. Sabe por quê? Porque se nós lermos o resto da carta, nós vamos ver que Tiago reconhece que homens que falam o que é bom e certo estão muito bem no que estão fazendo, porque é de Deus que veio. Olhe comigo, capítulo 1, versos 16 e 17. Vamos juntos ler o que está escrito? Não vos enganeis, meus amados irmãos. Bem forte. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então Tiago reconhece no seu pensamento de que quando um homem, qualquer que seja, de qualquer ciência que for, fala a respeito de alguma coisa boa e certa, que este algo bom e certo teve uma origem. São os lábios desta pessoa? São os lábios deste cientista? Não. De onde veio? Do Pai das luzes. Quem é o Pai das luzes? Então ele disse que todo cientista, quando acerta na definição e no ensino que está proferindo, recebeu isso de algum lugar, do Pai das luzes. Então Tiago não está desprezando as ciências, pelo contrário, ele está dizendo que quando elas acertam, não acertam por seu próprio mérito, mas pelo mérito de Deus, que é quem revela a estes coisas do alto, dá a eles a capacidade de entender coisas muito complexas. Mas Tiago diz que, embora a inteligência e o conhecimento possam vir dos filósofos, a sabedoria só pode vir de Deus. Deixa-me tentar explicar isso um pouco melhor. O que significa inteligência e o que significa conhecimento? Qual a diferença entre inteligência, conhecimento e sabedoria? Qual a diferença? Você já parou para pensar sobre isso? Haverá uma diferença ou são sinônimos? Há uma diferença. Inteligência é a capacidade de aprender. Toda vez que uma pessoa aprende rápido, alguém diz assim, fulano é muito inteligente. Aprende rápido. Quando uma pessoa aprende devagar, ela não é por isso uma pessoa nécia, incauta. Ela é inteligente também, mas ela precisa de um pouco mais de conteúdo. Então, inteligência tem a ver com capacidade de aprendizado. E o que é o conhecimento? Diferente de inteligência. Inteligência é a capacidade de aprender. E conhecimento é o acúmulo das coisas que você aprendeu. Faz sentido? Quanto mais coisas você aprende, mais acumula, mais conhecimento tem. Mas isto é sinônimo de sabedoria? Inteligência e conhecimento é a mesma coisa que sabedoria? Não. Eclesiastes disse que sábio é aquele que entende o tempo e o modo. Inteligente é o que aprende, conhecedor é o que acumula aprendizado. Mas sábio é aquele que sabe o momento e o jeito de aplicar o conhecimento que acumulou com a inteligência que recebeu. Então isso é muito importante, porque quando nós paramos para pensar em pessoas muito inteligentes, a gente chega à conclusão de que não necessariamente elas são sábias. Há muitas pessoas, eu mesmo conheci muitas assim, com diplomas de doutorado e pós-doutorado penduradas na parede. Quando eu mesmo estava estudando, eu tinha professores muito inteligentes, outros que eram muito conhecedores da matéria a qual se dedicavam a ensinar, mas eram homens tolos, sem nenhuma sabedoria, porque sabiam muitas coisas, mas desconheciam o tempo e o modo de colocá-las em prática. Sabiam muitas coisas, acumularam muito conhecimento,
mas não necessariamente os levou a um caminho de obediência aos mandamentos da palavra. A verdadeira inteligência é aquela que te leva a Deus. A maior tolice que um homem pode experimentar na sua vida é juntar pela sua inteligência muito conhecimento e negar a Deus no final. Este homem, na verdade, é um grande insensato. Os seus dias estão contados e a sua ruína será tão terrível que eu não quero estar lá para ver. Mas é diferente quando há sabedoria, porque o homem sábio, com a sua inteligência e com o conhecimento que acumula, é capaz de colocar estas coisas em prática no tempo e do modo certo. Tiago disse que Deus é a fonte da sabedoria. Portanto, como obter sabedoria? Em primeiro lugar, reconhecendo que você precisa dela. Em segundo lugar, pedindo para a pessoa certa, que é Deus. Porque aqui, Deus não é para nós como um professor. Bem, eu disse isso várias vezes até aqui, mas agora nós precisamos desenvolver um pouco mais este conceito. Porque o exemplo de um professor para Deus serviu até este ponto, mas daqui para frente não serve mais. Eu vou te explicar por quê. Porque os professores convencionais que a gente conhece, eles transmitem para nós um conhecimento que ou eles adquiriram, ou adquiriu alguém e eles aprenderam para nos comunicar. Mas a pergunta é, de quem Deus aprendeu para nos comunicar algo? A resposta é, de ninguém, dele mesmo. Deus é o único professor que tem em si mesmo a capacidade de ensinar e ao mesmo tempo o conteúdo. Ele é o conteúdo e ele tem o método. É por isso que o apóstolo Paulo, no texto que lemos, conduzidos pelo presbítero Heron, disse que Jesus, Deus encarnado, é sabedoria de Deus. Porque em Jesus estão as duas coisas, o conteúdo e o método. Quando Jesus andou entre nós, não era esta a sua figura? De um discipulador? Aquele que ensinava a respeito de como o homem deve viver e como ele deve tomar decisões? Sendo ele próprio a fonte? Quando alguém disse para ele nos seus últimos momentos de vida, o pessoal está dizendo aí que o Senhor é o Filho de Deus, o que você tem para dizer? Ele diz, tu o dizes. Percebeu? Ele está dizendo que ele próprio é o conteúdo e ele próprio é o método. Portanto, quando você vai a Cristo para perguntar em matéria de você mesmo, você foi ao lugar certo. Ora, os psicólogos, você deve estar se perguntando, onde entram nessa história? São importantes. Há muito boa coisa na psicologia. Os psicólogos têm muito a nos ensinar lá nos departamentos de RH das empresas. São excelentes para direcionar a pessoa para a tarefa certa. São muito bons para nos ensinar, por exemplo, a respeito de testes vocacionais, como é que você escolhe uma boa profissão, como é que você escolhe uma carreira que combina com o seu perfil. São muito bons para nos ensinar matéria de muitas coisas, mas quando o problema é o seu coração, você precisa ir a Deus em busca de solução. Porque ninguém conhece você melhor do que Deus. É este o ensino. Você reconhece que precisa de sabedoria? Então você veio ao lugar certo, porque Deus é a fonte da sabedoria. Nele está o conteúdo e nele também está o método. E o texto continua dizendo que Deus dá a todos os que pedem sabedoria de um modo muito especial. Como é o modo como ele dá? Leia comigo, por favor. Liberalmente. Quer dizer, ele dá abundantemente. E nada lhes impropera. Você conhece essa palavra? Eu também não conhecia. Mas impropério significa sem fazer reservas, sem cobrar algo em troca e sem reprovar você por ter pedido isso. Importante. Porque às vezes a gente pensa que perguntar certas coisas mostram que a gente é meio fraco naquilo que a gente está perguntando. Para muitos de nós, fazer uma pergunta a respeito de alguma coisa significa demonstrar fraqueza. E aqui Tiago encoraja-nos a essa tarefa de perguntar a Deus e pedir ajuda a Deus para sermos sábios. Porque ele está dizendo que Deus não fica olhando para a gente assim meio de banda, do tipo, não sabe isso até hoje. Não, Deus não nos reprova por ficar perguntando, pelo contrário, ele fica feliz. Não é assim o bom professor?
Quando o professor é bom, o aluno pergunta e ele considera todas as perguntas como alguma coisa importante. Ele não debocha de quem perguntou, ele ajuda quem perguntou. Esse é Deus. Ele fica feliz quando a gente pergunta. Então pare de procurar coisas a respeito de você na fonte errada, porque você está perdendo tempo. O lugar para buscar respostas a respeito dos problemas do seu coração são aqui. Se o seu carro estraga, não adianta você levá-lo ao dentista, você precisa levá-lo ao mecânico. Mas se o seu dente está mal, não vá ao mecânico. O resultado pode ser uma tragédia. Vá ao dentista. Porque quando o problema é no coração do homem, a gente vai no lugar que não há Deus. Aí volta com um problema pior do que aquele que a gente levou. O desafio é grande, mas a instrução é precisa. E o Evangelho nos dá muita esperança aqui nessa noite. Queridos irmãos, como obter sabedoria? Em primeiro lugar, reconheça que você precisa dela. Em segundo lugar, peça a Deus. E terceiro e último lugar, peça com fé. Porque se tem uma coisa que aborrece o nosso Senhor, é quando alguém pede uma coisa, mas desconfia da capacidade dele de fazer. Ele não gosta disso. Quem disse isso foi o autor aos Hebreus. Ele disse lá em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode repetir isso comigo? Sem fé é impossível agradar. Então, se você quer que o professor e o conteúdo fluam livremente diante de você, feche os seus olhos e diga: Senhor, me dá sabedoria. Abre os seus olhos e não desconfie da capacidade dele de dar. Não desconfie do que o Senhor pode fazer, porque Ele vai se aborrecer com você. E dura coisa é Deus estar aborrecido com qualquer um de nós. Nós somos ensinados a temer o Senhor. Não é assim? Nós somos ensinados a temer o Senhor. E aí o texto continua: peça, porém, com fé, em nada duvidando. Verso 6. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. O que será que Tiago tinha em mente quando ele disse isso? Ora, a onda do mar, quando você olha para ela, ela é forte, não é? Encorpada, corpulenta. Uma massa de água que começa a se erguer de uma planura e parece que vai derrubar tudo pela frente, até o momento que ela encontra a areia. Porque no momento em que aquela massa de água encontra a areia, tudo se dissolve em espuma volátil. O homem que está cheio de fé no momento que pede, mas que não persevera no pedido que fez, é semelhante a essa onda. Parece que agora tudo vai mudar na vida dele, porque ele falou: agora vai ser diferente. Até o momento em que ele encontra a primeira barreira. E então aquela vontade e aquela força se dissipa, como a espuma volátil de uma onda que bateu na praia. Tiago tinha isso em mente. E mais uma coisa ele tinha em mente. Ele disse que o homem que começa com fé, mas abandona a fé, é um homem de ânimo dobre. Dobre mesmo, de dois. Começa de um jeito e termina sempre do outro. Inconstante em todos os caminhos. É o começador de muitas coisas, mas aquele que não conclui coisa nenhuma. Tiago assemelha a pessoa que começa com fé, mas não termina com fé a isso. Ele disse: não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. A nossa fé é algo muito dinâmico, é vivo. Não adianta nós ficarmos vivendo hoje da fé de ontem, irmãos. Há muita gente que fala a respeito da sua vida de fé, sempre conjugando as histórias no tempo passado. Eu fiz, aconteceu, foi assim. E a pergunta é: e agora? E agora nada. E amanhã, como é que vai ser? Estou cansado. E o futuro? A Deus pertence, sabe? É frouxo em relação às expectativas. Nós somos chamados a uma fé muito diferente dessa. A uma fé dinâmica, viva, eficaz. Uma fé que é para todos os dias ser renovada. E aí você deve estar se perguntando: tá bom, eu preciso de uma fé desse jeito, como é que eu faço? É simples a resposta. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Diz na versão revista e corrigida, não é? Na Almeida, revista e atualizada, dizia a fé vem pelo ouvir e ouvir da pregação de Cristo. Você veio ao lugar certo. Porque estas palavras que eu digo são apenas o timbre da minha voz que você escuta, mas o conteúdo não é meu. Está tudo nas Escrituras, você viu comigo, nós analisamos parte a parte.
Portanto, queridos irmãos, o que o Espírito está nos dizendo agora é: tome decisões em relação à sua vida. Mas tome decisões agora diferente das que você tem tomado até aqui. Tome decisões de colocar semente de obediência na terra. E tome decisões de buscar em Deus as habilidades para compreender o tempo e o modo de lidar com as sementes que você está pondo na terra. Peça isso a Deus. Acredite que Deus é capaz de fazer. Coloque a sua vida inteira no altar do Senhor e diga: eis-me aqui, como no cântico que nós temos cantado com frequência. Diga ao Senhor: Senhor, eu quero diferente, porque nós estamos agora recém no mês de janeiro de 2025. E você tem muitas chances de caminhar daqui para frente diferente de como caminhou até aqui. Ora, se você veio bem, então caminhe para a excelência. Se você veio mal, então caminhe para o lado do bem. Mas não fique no lugar em que você está, porque há muito campo pela frente. O nosso Senhor Jesus, encorajando os seus discípulos, terminou com uma palavra com a qual eu também termino essa mensagem. Ele disse: vede, os campos já estão brancos para a ceifa. A coisa está pronta, Jesus falou. Agora vocês já aprenderam, vocês já sabem o que tem que ser feito. Agora levante e faça. Tem mais a ver agora com aquilo que nós vamos fazer com o que Ele fez no nosso lugar, do que com aquilo que Ele vai fazer no nosso lugar enquanto a gente não faz nada. Tem a ver com tomada de decisão. Essa é a palavra de Deus para nós nesta noite. Que Deus abençoe a todos nós e nos encha de sabedoria para acolhê-la com coragem. A coragem que é necessária para chegarmos a resultados bem melhores do que o que temos chegado até aqui. Amém.